Bela vendas e serviços sempre com novidades e curiosidades. Agora verão como é a descida da Serra do Mar da capital de SP ao Guarujá numa plena sexta-feira sem feriado e logo cedo. Também verão a explicação mais completa do YouTube da história desta rodovia dos imigrantes. A origem geológica da Serra do Mar com as altas montanhas. E por fim um parque Caminhos do Mar à Estrada Velha de Santos. Que ainda vamos pessoalmente conhecer e trazer mais novidades e a real condição da mesma. Se gosta de turismo, acesse nossa playlist. Turismo Animais Silvestres Dicas. Com mais de 134 vídeos muito interessantes. Se está gostando do conteúdo, dê o like. Se conhece alguém que se interessa por este assunto, também compartilhe este vídeo com ele. E venha fazer parte dos mais de 1.392 seguidores. Nos sigam e nos ajude a alcançar agora os 2.000 seguidores. Um excelente aprendizado agora sobre a famosa Serra do Mar. Quando se escrever a história das grandes vitórias do homem sobre a natureza hostil, um capítulo estará reservado à rodovia dos imigrantes. Entre no meu carro e na estrada de Santos, você vai me conhecer. De fato, a construção dessa formidável autoestrada entre São Paulo e Santos, particularmente na dificílima travessia da Serra do Mar, é um monumento ao idealismo, à coragem e à infinita capacidade de criação e de trabalho do ser humano. O tempo é cada vez menor. Mas a Imigrantes não é apenas uma grande epopeia bandeirante de nossos dias. Ela foi planejada com um objetivo imperioso e pragmático: abrir um amplo corredor de exportação entre o maior complexo industrial e o maior porto da América Latina. A economia de São Paulo e de vários outros estados brasileiros não poderia mais continuar presa a um tênue fio, a Via Anchieta, que de grande utilidade na época em que foi construída, chegou próxima da saturação, asfixiada pelo vertiginoso e contínuo desenvolvimento paulista. As curvas se acabam, e na estrada de Santos, A construção da rodovia dos imigrantes é uma história que vale a pena conhecer e eu te conto nesse vídeo. Quando os portugueses chegaram por aqui, fundaram as vilas da região de São Vicente. Por volta de 1553, um grupo de padres da Companhia de Jesus, na qual faziam parte José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, escalaram a Serra do Mar, chegando ao Planalto de Piratininga. Neste lugar, em 25 de janeiro de 1554, fundaram o Colégio dos Jesuítas, ao redor do qual iniciou-se a construção das primeiras casas de taipa, que daria origem ao povoado de São Paulo de Piratininga. Séculos mais tarde, São Paulo se tornaria uma das maiores cidades do mundo. No final do século XVIII, devido às precárias condições do caminho do padre José de Anchieta, que inviabilizava o transporte do açúcar e demais gêneros do Planalto de Piratininga pela Serra do Mar até o Porto de Santos, no litoral, iniciou-se uma nova via calçada de pedras. Por determinação do governador da capitania de São Paulo, Bernardo José Maria de Lorena, as obras ficaram a cargo do brigadeiro João da Costa Ferreira, engenheiro da Real Academia Militar de Lisboa. Concluída em 1792, a calçada do Lorena estendia-se por 50 quilômetros, reduzindo em cerca de 20% o percurso entre Santos e São Paulo de Piratininga. Ela foi considerada uma das maiores obras da engenharia na colônia, uma vez que transpor os mais de 700 metros de desnível representados pela Serra do Mar, numa região de mata densa e altos índices pluviométricos,
foi um desafio que, para ser vencido, exigiu de seus construtores a adoção de técnicas ainda inéditas na capitania de São Paulo. Menos íngreme, foi a primeira via a possibilitar o trânsito de tropas de Muares, consumindo apenas 2 dias na subida. Uma das mais importantes viagens realizadas por essa via ocorreu em 1822, uma vez que por ela o príncipe regente Dom Pedro subia a serra em direção a São Paulo, vindo a proclamar a 7 de setembro a independência do Brasil. Com a decadência da cultura da cana-de-açúcar e a ascensão do mercado cafeeiro, foi construída em 1844 uma estrada que possibilitava o trânsito de carroças. A ela deu-se o nome de Caminho da Maioridade, em homenagem à recente promulgação da maioridade de Dom Pedro II. Mas a força do café também promoveu o advento das ferrovias na província. A construção da primeira estrada de ferro de Santos a Jundiaí começou em 1860. No início do século XX, a produção de café no Planalto Paulista conheceu grande desenvolvimento. E o único modo de escoá-la era encaminhando-a ao Porto de Santos, pela ferrovia e pela estrada, que em 1920 foi pavimentada em concreto, facilitando o tráfego de automóveis e passando a se chamar Caminho do Mar. Mas, devido à presença cada vez maior do automóvel na sociedade paulista, a estrada já não era mais suficiente para atender a demanda por transporte na região. A ferrovia começou a ter congestionamentos e a estrada apresentava vários fatores que limitavam o número de veículos circulando nela. Cubatão estava se consolidando como um grande parque industrial, aumentando ainda mais a demanda pela ligação entre elas. A cidade de Santos e toda a sua baixada estavam se transformando em polos turísticos, o que decididamente exigia uma nova ligação entre a planície e o Planalto. No fim da década de 20, poucos anos após as obras que adequaram para o trânsito de veículos motorizados o Caminho do Mar, ou Estrada Velha de Santos, imortalizada pelo cantor Roberto Carlos em uma das suas músicas, o crescente movimento de automóveis entre São Paulo e o litoral fez surgir a ideia de construir uma nova estrada ligando os dois locais. Em 1929, a Assembleia Legislativa de São Paulo chegou a autorizar uma concessão para a abertura dessa estrada. Porém, a crise econômica que assolou o mundo naquele ano levaria ao cancelamento dos planos. Somente 5 anos depois, quando estudos apontavam já um tráfego mensal de 18 mil veículos pela Estrada Velha, o então governador Armando Salles de Oliveira publicou novo decreto autorizando a construção da rodovia, mas a obra de fato só foi iniciada em 1939. Em maio daquele ano, o interventor federal Adhemar de Barros viabilizou o início dos trabalhos. A nova rodovia teria 53 quilômetros de extensão total, prevendo inicialmente 2 pistas com 2 faixas de tráfego cada no setor do Planalto e uma pista na Serra, onde seriam abertos 5 túneis. Apesar das previsões iniciais chegarem a estipular a conclusão da rodovia em fins de 1941, as obras atrasaram bastante, principalmente devido à escassez de combustível e de outros insumos provocada pela Segunda Guerra Mundial. Com a melhora no abastecimento, o ritmo da obra aumentaria. Mas, apesar do ritmo mais intenso, as obras da primeira pista só seriam totalmente completadas em abril de 1947, quando ocorreu sua inauguração por Adhemar de Barros,
que acabara de retornar ao governo paulista. Em julho de 1953, seria entregue a segunda pista da rodovia pelo governador Lucas Nogueira Garcês. O impacto da abertura da Anchieta se fez sentir de imediato, com um trânsito exponencialmente mais intenso entre o litoral e a capital. A nova rodovia também estimulou o mercado imobiliário nos seus arredores, surgindo indústrias de grande porte e loteamentos em suas margens. O comércio, que aumentava conforme a obra avançava, consolidando um período de grande desenvolvimento econômico na história do município. Logo, percebeu-se que a rodovia Anchieta sozinha seria insuficiente para o volume de veículos e alguma coisa teria que ser feita. Como o movimento de veículos não parava de aumentar, não demorou para a rodovia Anchieta ficar saturada. No início da década de 70, o plano de construir uma nova rodovia ganhou força quando o estado de São Paulo começou a planejar uma maneira de aliviar o tráfego intenso na rodovia Anchieta, que era a principal rota para o litoral na época. Surgiu então a Rodovia dos Imigrantes, e em 23 de janeiro de 1974 foi lançada a pedra fundamental da rodovia. Suas obras foram divididas em etapas. Primeiro, uma estrada de serviço foi aberta para dar acesso à serra. Trabalharam nela cerca de 15 mil operários, 100 engenheiros e centenas de máquinas. Mesmo nos anos 70, a preservação ecológica foi levada em conta. Por isso, arbustos e gramas acompanharam toda a via. Os locais que serviam para acampamento das obras tornaram-se bairros e até os dias de hoje abrigam famílias. Em 28 de junho de 1976 foi inaugurada a pista ascendente. E quando surgiram os primeiros planos para a concessão das rodovias administradas pela Dersa, surge a ideia de conceder o sistema Anchieta Imigrantes à iniciativa privada em troca da construção da pista descendente. Em 27 de maio de 1998, a empresa Ecovias receberia a concessão por um período de 20 anos para operação e manutenção de todo o sistema Anchieta. Dentre outras exigências, o contrato estabelecia que a concessionária deveria construir a pista descendente da Rodovia dos Imigrantes. Em 2001, foi inaugurado o sistema de pedágio eletrônico conhecido como Sistema Sem Parar. Isso agilizou ainda mais o tráfego e facilitou a cobrança de pedágios. Em 2002, sob concessão da Ecovias, a Imigrantes ganhou a tão falada segunda pista para a descida. Muita tecnologia e trabalho árduo foram empregados para a construção da via, que tem longos trechos em concreto, pistas com qualidade e diversos túneis. Com um projeto refeito em relação ao original de 1986, a pista descendente possui túneis ainda mais longos e viadutos mais modernos que os da pista ascendente. Ao longo dos anos, a Rodovia dos Imigrantes passou por várias melhorias e expansões para atender o crescente fluxo de veículos. Ela desempenha um papel fundamental no desenvolvimento econômico da região e no turismo, tornando o litoral de São Paulo mais acessível aos moradores da capital e aos visitantes. Hoje, a Imigrantes, junto com a Via Anchieta, é uma das principais rodovias do Brasil. Bom, pessoal, por esse vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, considera te inscrever-se. Obrigado por assistir. E o vídeo de hoje é um vídeo mais geográfico, por não dizer geológico. A gente tem muitas pessoas que perguntam, né? A do Mar, a Serra da Mantiqueira, as montanhas brasileiras. Então esse é o escopo do vídeo de hoje. A gente vai falar um pouco sobre a origem das montanhas em nosso país. Então
Então, primeiramente, vocês já devem lembrar, né, que aqui não é uma região de tectônica ativa, não é uma região de encontro de placas. Então, eu vou resgatar um pouquinho exatamente sobre esse assunto, né? Então, vou começar sobre a geologia. Quando a gente fala de placas tectônicas, a gente está falando da camada mais superficial do nosso planeta. E vendo a estrutura da Terra, a gente tem isso aqui. Quando eu falo das placas tectônicas, estou falando da crosta terrestre, que é a camada superficial que ela tem aí 70 km de profundidade. Então, se for dar um zoom e ver o que tem na crosta terrestre, né, que tem mais ou menos o perfil da Terra, a crosta é essa porção aqui, como se fosse uma casca, né, do planeta, que é a parte sólida do nosso planeta. E ela sofre influência da astenosfera, que está logo abaixo. Por algum motivo, você tem as chamadas plumas mantélicas, que essa aqui é uma imagem, mostra mais ou menos como é. Que você tem a ascensão do material do manto, e quando ele ascende, a crosta ela é rompida e você tem um movimento que faz com que a crosta ela se movimente para lados opostos, né? Ou seja, ela vai se divergir, né? E isso vai fazer com que as placas elas se movimentem. E se elas se movimentam, elas podem se chocar uma com outra ou estar se separando, como mostra aqui nessa imagem, né? Então, deixa eu só passar aqui algumas perguntas, né? A Serra do Mar é uma cordilheira? Então, a gente tem que falar sobre exatamente isso, sobre a convergência e a divergência de placas tectônicas. Tem aqui um pequeno videozinho mostrando um pouco da história dos continentes, né? Por quê? Porque a gente teve vários episódios em que os continentes se romperam em pequenos continentes e se aglutinaram formando grandes continentes, né? Que é os Gondwanas, certo? Então, o que acontece quando eu tenho, por exemplo, duas placas tectônicas se chocando uma com outra? Esse aqui é o caso, gente, de uma placa continental e uma placa oceânica sofrendo um choque. É mais ou menos o que está acontecendo nesse momento na Cordilheira dos Andes. Então, a crosta oceânica, ela tem uma característica, né, que ela tem as rochas que compõem as crostas oceânicas, elas são o grande arcabouço dela são formadas por basaltos, ao ponto que a crosta continental, o arcabouço crustal dela é granito. O basalto é uma rocha que ela tem uma densidade muito maior do que a dos granitos. Então, quando você tem essa convergência, né, a placa que tem maior densidade, ela tende a sofrer uma subducção, ela tende a arquear e ela tende a submergir por baixo da crosta que tem uma densidade menor, não é? Quando isso começa a acontecer, esse arqueamento negativo, a primeira coisa que você vai ter a formação de um relevo negativo, e então, tendo esse relevo negativo, você vai ter os sedimentos chegando nesse local rebaixado. Esses sedimentos eles vão acabar se formando, acabar se tornando rochas sedimentares, e isso tudo vai começar a ser retrabalhado na sequência. Então veja que chega um momento que você vai ter uma plataforma continental, um grande acúmulo de sedimentos, isso vai virando outras rochas, e aí chega um momento que esse arqueamento negativo ele vai se fraturar, e aí é quando de fato a placa oceânica ela vai acabar se subductando por baixo da placa continental. Note que nesse momento as rochas que são sedimentares, elas têm uma característica muito mais plástica, elas começam a ficar dobradas, enquanto que as rochas que são mais rígidas, por exemplo os granitos, elas tendem a se fraturar. Então, como você tem um movimento de compressão, ela fratura e se movimenta, ou seja, vai ter falhas geológicas, certo? Então, quando vai ter nessa falha, você vai ter uma rocha cavalgando sobre outra, e aí você tem um tipo de orogênese, que é o fenômeno que faz surgir montanhas. Pessoal, isso é o que está acontecendo na Cordilheira dos Andes.
Então você vai tendo a ascensão vertical, né, das montanhas, né, o que a gente chama de soerguimento, né, a formação de montanhas propriamente ditas, e também em subsuperfície, o atrito que vai sendo gerado pela subducção da crosta oceânica. Isso aqui, imagina, é muito calor, né, é um atrito muito grande e elas tendem a sofrer fusão total, ok? Então, quando ela sofre fusão total, ela vai formar um material magmático, e esse material magmático ele tem muita pressão, ele tem de se extravasar para algum lado. Então ele se aproveita das falhas, das fraturas, para ele chegar na superfície, e quando ele chegar na superfície você ter a origem de vulcões do tipo andino, ok? Outra coisa também que acontece é que com o calor, né, desse tectonismo, um calor desse material entrando, sendo fundido, né, nas áreas periféricas você vai ter a formação de rochas metamórficas. Então aqui em subsuperfície é muito calor, é muita pressão. Então rochas que eram sedimentárias e rochas ígneas, elas vão tendo um retrabalhamento na sua estrutura cristalina e vai formando as chamadas rochas metamórficas. Por exemplo, o xisto, o filito, o mármore, o gnais, o migmatito, são todas rochas metamórficas, né? Então, quando você vê na superfície, você vai ter isso aqui acontecendo, né? Uma região de cadeia montanhosa, né, que você vai ter vulcões formados por esse derretimento, né, ali do contato entre as duas rochas, os falhamentos com as rochas, uma cavalgando, uma se sobrepondo à outra. Para vocês terem uma ideia daquilo que eu estou falando, ó, eu tenho aqui uma região nos Andes, é uma montanha muito conhecida por nós que vamos para os Andes com muita frequência. Esse aqui é o Cerro Plata, né, que é uma montanha formada pelo cavalgamento entre duas placas, ou seja, pela compressão você teve a formação de falhas e uma placa ela se sobrepôs à outra, certo? E no horizonte, olha, isso aqui é bem pequenininho ali, ó, é o vulcão Tupungato. Então tem tudo a ver com aquele tipo de com a figura que eu mostrei anteriormente, certo? Esse aqui é um outro caso interessante, que é a colisão entre duas placas oceânicas, que tem a mesma característica. Isso é o que acontece atualmente no Japão, que vai ter a formação de um arco de ilhas vulcânicos, certo? E esse aqui é um outro caso bem interessante, que é quando você tem uma formação, a separação de um continente, né? Então você tem aqui uma pluma mantélica atuando. Quando essa pluma ela atua, ela vai elevar o relevo, formando um planalto. E esse calor aqui, pelas falhas que forma, acaba você tendo a ascensão de material magmático, a formação de vulcões. E a partir de quando o continente começa a se separar, né, esse afastamento da placa vai fazendo que vai gerando várias falhas normais, que são falhas que você vai ter na separação, e a placa que está no meio dessa separação ela tende a se encaixar e ela vai formando um Rift Valley, ela vai formando um Graben, né, que essa imagem mostra muito bem. Pessoal, isso aqui é o que está acontecendo atualmente no leste da África, né? No caso, esses vulcões aqui, a gente tem o Kilimanjaro, o Monte Quenya, o Monte Ruwenzori, e quando você tem esse Rift Valley, ele pode ser preenchido por água, e aqui é a origem dos grandes lagos africanos, Lago Vitória, Lago Tanganica, Lago Malawi, entre outros, certo? Então, estou mostrando aqui rapidamente para vocês alguns episódios, né, que tem aqui uma foto do Kilimanjaro. E essa história que eu mostrei para vocês aqui aconteceu diversas vezes na história da Terra, porque o planeta Terra ele é muito antigo. Então a gente tem o que está acontecendo atualmente nos continentes já aconteceram em continentes do passado que já foram totalmente desfragmentados. E sabe onde aconteceu isso, gente? Aqui no Sudeste Sul brasileiro. Eu tenho aqui nessa próxima imagem, onde está, por exemplo, a Serra do Mar, que é um dos casos mais interessantes de montanhas no Brasil. E a gente teve, entre 700 milhões de anos e 550 milhões de anos atrás, ou seja, durante 200 milhões de anos, o choque entre pequenos continentes.
Esses pequenos continentes eles vieram se aglutinar, formando, nesse momento, a partir de 550 milhões de anos, a chamada Pangeia, em um ciclo orogenético chamado ciclo brasiliano, certo? Então, onde a gente estava, aqui na região de Curitiba, você tinha a microplaca Curitiba, e na sequência você tem dois pequenos continentes, que é o terreno Luiz Alves e depois o terreno Paranaguá, que eles vieram se chocar, fechando pequenos oceanos, pequenos mares. Bom, então quando você teve o fechamento desse pequeno continente, desse pequeno oceano, você tinha ali naquela época rochas carbonáticas, e elas estão presentes até hoje na região de Rio Branco do Sul, certo? Então você teve o choque entre esses pequenos continentes formando um relevo naquela época, um relevo montanhoso. Só que é o seguinte, gente, isso gera uma grande confusão. Por quê? Porque esse relevo montanhoso que existiu próximo de 550 milhões de anos atrás, ele foi completamente arrasado. As montanhas que hoje existem na Serra do Mar, elas não são originais daquele momento. Isso faz tanto tempo que o relevo já foi completamente arrasado. E hoje as rochas que compõem nossas montanhas, que são os granitos, naquela época eles estavam se formando e eles estavam numa profundidade de 30 quilômetros abaixo da superfície, né? Então basicamente, gente, deixa eu voltar aqui, basicamente o granito que a gente tem hoje formando as principais montanhas da nossa serra, que é o Pico Paraná, que é o Marumbi, né? Ele era um batólito. Ele era esse corpo magmático aqui que estava em grande subsuperfície. Estava lá 30 km de profundidade. Então o relevo das cadeias que existiam, das montanhas que existiam naquele momento, ele já foi completamente erodido, e hoje as montanhas, ó, a gente está aqui, ó. Só que isso aqui está a quase 2.000 metros de altitude. Então você não pode confundir esse relevo que existiu no passado com o relevo que existe no presente. Não há como uma montanha ela ficar na paisagem durante tanto tempo. Aí você pode perguntar, onde está o material que foi erodido, né? Esses 30 quilômetros de rocha que foi erodido desde então. Está, sabe aonde? Na bacia do Paraná. Então a gente tem uma mega bacia geológica de rochas sedimentares aqui no interior do estado, que ela se estende até o Mato Grosso, São Paulo, Santa Catarina. É uma das maiores bacias sedimentares do mundo. E as rochas sedimentares que estão ali, elas foram erodidas e transportadas para o fundo dessa bacia. E então é um material que eram as montanhas do passado. E aí que essa rocha sedimentar? É onde escala em São Luís do Purunã, que tem ali o arenito daquela cor esbranquiçada, que é o arenito Furnas, o arenito de cor avermelhada, em Mauá da Serra, em Analândia, em São Paulo, no Morro do Cruzeiro, que é o chamado arenito Botucatu. Isso aí tudo material sedimentar dessa erosão desses antigos montanhas que existiram. E aí você teve então a aglutinação desse megacontinente, né? Você teve a evolução ali do Gondwana, né? Então só para você ter uma ideia aqui, ó, você teve a formação do Gondwana naquele momento, e depois ele foi se separando novamente, né? A Pangeia se separou em Gondwana, Laurásia, até chegar aos continentes atuais. Então imagina só, durante a Pangeia, nosso perfil era isso aqui, ó, América do Sul, África junto. Só que em um determinado momento, você teve, né, esse treinamento foi no Jurássico, na verdade, época dos dinossauros. Você teve a elevação do terreno, porque teve a atuação de uma pluma mantélica. Esse planalto, ele é continente sul-americano. E veja que ficou uma estrutura, certo? Que ela é uma herança desse antigo relevo. Se você pega as nossas redes de drenagem, né, você pega, por exemplo, o Rio Iguaçu, ele nasce na Serra do Mar, a linha reta, 10 km da praia. Mas ele vai se desaguar no Rio Paraná. No Rio Paraná vai correr um caminho imenso até chegar na Bacia do Prata, até chegar no Rio da Prata, e lá se deságua no oceano. Por que ele faz esse caminho imenso? É uma herança, né, desse momento aqui, ok? E a gente vai ter esse escarpamento, né, também que se formou da separação dos continentes. Então esse aqui é o primeiro estágio da nossa Serra do Mar, né? Então, você teve ali, ó, a separação dos continentes, e ficou uma escarpa
na beira do mar, que é a Serra do Mar. Né? Então veja, por exemplo, o momento que a gente estava Gondwana junto, certo? E quando se separou, mas não é só isso que acontece. É um pouco mais complexa, porque mesmo a gente estando numa região de centro de placa, distante de onde ocorre atualmente uma orogênese, que é ali nos Andes, não deixou de existir um certo tectonismo na nossa região, mas ainda que seja muito fraco. Ou melhor, você teve um tipo de tectonismo que ele é por conta da própria existência da Bacia do Paraná. Aqui tem um mapa da Bacia do Paraná que eu falei antes, né, onde foi depositado todo aquele material sedimentar. E em um determinado momento de um vulcanismo em cima da bacia, você teve aberturas, né, a formação de vulcões fissurais, que deu origem ao basalto que está ali nas Cataratas do Iguaçu, o basalto que tem toda a Serra Geral do Rio Grande do Sul, região dos Cânions, Santa Catarina também. E o basalto, como eu falei no começo dessa apresentação, ele tem um peso enorme, ele é muito denso. Então, basicamente, são 7.000 metros de sedimento. Isso aqui é muito pesado. Então, a própria compensação de pesos acaba existindo um fenômeno chamado compensação isostática, que faz com que o fundo da bacia ela vai se afundando ao ponto que a borda vai se elevando, vai se soerguendo. E ao mesmo tempo que a borda vai se soerguendo, né, deixando saliente o relevo, você tem também a proximidade do mar, etc. E essa rocha vai sendo erodida. Né? E o que tem mais dificuldade para ser erodido? As rochas que são mais resistentes. Que é o quê? Os granitos. Então é por isso que a maior parte das montanhas mais destacadas na paisagem, a rocha delas é o granito, que é uma rocha de grande resistência. Deixa eu passar alguns slides aqui. Então veja, aqui é o fundo da bacia, né? E a borda ela mais levantada. E tudo isso vai tendo quando você vai tendo esse levantamento, você vai tendo todo um retrabalhamento tectônico. Então, por exemplo, aqui eu tenho a rede de drenagem do Rio Tietê e o Rio Paraíba do Sul em São Paulo. E o Rio Paraíba do Sul ele é bem curioso, que na altura de Guararema ele faz uma curva de 180 graus, ele volta. Né? Ele volta fazendo um sentido, vem do mesmo sentido onde ele veio. Os rios Paraibuna e o Rio Paraibuna, que forma o Rio Paraíba do Sul, e o Rio Paraitinga, eles eram, na verdade, no passado, a nascente do Rio Tietê. Só que num determinado momento você teve um retrabalhamento tectônico e ele foi capturado para o Paraíba do Sul, fazendo essa volta inteira que acontece lá. Né? Aqui é um bloco diagrama que a gente vê, né, essa questão do fundo da bacia estar afundando e as bordas se levantando, e isso retrabalhando totalmente as redes de drenagem. E por fim a gente tem como resultado, né, a exposição dessas rochas graníticas que foram formadas, ela é 30 km de profundidade, rochas mais resistentes, e aí a própria erosão vai deixando elas ressalientadas. E você pode ver nessa foto, inclusive, que você tem inúmeros vales que são retilíneos, né? Porque onde você tem essas partes retas na paisagem é onde que você tem os chamados diques de Diabásio, que durante a separação da América do Sul e da África, foi por esses locais onde tem os diques de Diabásio, essas fendas que emergiu, né, que teve essa ascensão no material magmático, formando aquele vulcanismo chamado vulcanismo Serra Geral. Não tem mais os basaltos aqui em cima, já foram todos erodidos e transportados para a região da Bacia do Paraná e para o fundo do Oceano Atlântico. Mas, porém, como o Diabásio é uma rocha de menor resistência, ele acaba sendo erodido, formando vales, enquanto que o granito, que tem maior resistência, ele fica saliente na paisagem. Né? Aqui você veja uma foto do Agudo da Cotia, uma montanha muito interessante aqui no estado do Paraná, que ela tem aquela escarpa gigante, aquela parede de mais de 1.000 metros, e do outro lado é um planalto. Então, gente,
quando a gente diz, né, que a Serra do Mar, aqui eu vou deixando passar algumas imagens, ela é um relevo complexo, é porque ele tem uma sequência, ela tem uma sobreposição de histórias, uma sobreposição de eventos geológicos que vem ocorrendo desde 700 milhões de anos atrás. Então ela não é uma cordilheira como é a Cordilheira dos Andes, né? Porém ela tem uma extensão, ela começa em Santa Catarina e ela vai terminar no Rio de Janeiro. E paralela a ela, na região de São Paulo, Minas e Rio, você tem a Serra da Mantiqueira, que tem basicamente a mesma origem, certo? Então, a Serra do Mar, ela é uma cordilheira? Não é uma cordilheira como a Cordilheira dos Andes. Ela é uma cadeia de montanhas alinhadas, isso é fato, que ela tem na sua origem uma herança das estruturas geológicas que veio de eventos orogenéticos do passado, né? Que eventos são esses? Quando você teve a formação do Pangeia e depois quando você teve a separação da América do Sul e da África, a separação do Gondwana. Então, por conta dessas estruturas que ainda estão presentes nas paisagens, que é falhas geológicas, que é diques de diabásio, elas são, você tem onde você tem uma resistência menor de erosão, pela erosão, formando vales, ao ponto que as rochas mais resistentes elas se sobressaem e acabam formando um relevo positivo. E isso vai acabando de ter essa repetição dessa dinâmica de paisagem por toda a região da Atlântica do nosso país, formando essa cadeia de montanhas. É uma cadeia de montanhas que o pico mais alto é o pico maior, tem 2.200 metros mais ou menos, mas ela é diferente da Cordilheira dos Andes, ela é uma sobreposição de inúmeros eventos geológicos. Bom, gente, o artigo está ali para ver, espero que tenha suscitado algumas dúvidas. Entendam que é um assunto bastante complexo, que ainda tem muito para se descobrir, mas espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais como funcionam nossas paisagens. E se você gostou desse vídeo, não esqueçam de seguir o nosso canal aqui no YouTube, também acompanhem as nossas publicações no Facebook, no Instagram, sempre temos novidades para vocês. Então é isso aí, pessoal, e até a próxima, muito obrigado. Hoje estou aqui no Parque Estadual Serra do Mar, mais especificamente no núcleo Caminhos do Mar, que é a área onde está a famosa Estrada Velha de Santos e suas curvas, eternizadas na canção de Roberto Carlos. A estrada está fechada ao trânsito de veículos desde 1985 e em 2004 foi transformada em parque. Em 2020, o parque foi licitado e concedido à iniciativa privada. Em processo de revitalização, reabriu ao público em 2021. O local, além de possuir uma beleza incrível, as vistas e paisagens aqui são simplesmente maravilhosas, abriga um precioso patrimônio cultural que permeia mais de 200 anos da história de desenvolvimento do estado de São Paulo e do Brasil. Vem comigo, vamos juntos conhecer este local incrível. A história desse local tem início no final do século XVII, com a construção da Calçada do Lorena, que foi a primeira ligação pavimentada entre São Paulo e o litoral paulista. Diminuiu o tempo de viagem, que era de 4 dias no antigo caminho do Anchieta, para 2, se tornando a principal ligação do Planalto com o Porto de Santos. Foi por aqui que em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I passou rumo a São Paulo, onde proclamaria a independência do Brasil. 50 anos após a construção da Calçada do Lorena, já se sentia a necessidade da ampliação da capacidade de transporte entre São Paulo e Santos. Desta forma, em 1864, paralela à antiga calçada, é construída a Estrada da Maioridade, cujo nome homenageia Dom Pedro II. Em 1867, ela sofre melhorias para acomodar o trânsito de carros de boi e tem seu nome alterado para Estrada do Vergueiro. Em 1920, ela é pavimentada em concreto para poder receber os recém-chegados automóveis, quando muda novamente de nome para Rodovias Caminhos do Mar.
nome esse que permanece até hoje. Por ocasião das comemorações do centenário da independência do Brasil em 1922, afinal, Dom Pedro havia passado por aqui para proclamar a independência, 7 monumentos foram construídos ao longo da estrada. Hoje, nós vamos visitar 4 desses monumentos, além, é claro, de conhecer outros encantos da parte alta do parque. Então, bora lá, partiu conhecer o Núcleo Os Caminhos do Mar. I saw Jesus in a hospice, talking with an old friend. God in a car crash, holding tightly when the windows caved in. And we all lost a friend. We all lost a friend. Son, perfect plans will unfold. All things return, wrapped in white light and gold. Com 10 minutinhos de caminhada ali da entrada do parque, a gente já chega aqui no primeiro monumento daqueles que foram construídos em 1922. Trata-se do Pouso Paranapiacaba. Uma das principais atrações aqui do Pouso Paranapiacaba é o mural de azulejos que retratava a malha ferroviária do estado de São Paulo em 1920. Mais 10 minutinhos de caminhada e a gente chega aqui na curva do Uau. E olha, o nome não poderia ser melhor. Uau! Dê uma olhada nessa vista. A Estrada Velha de Santos, ou como é mais conhecida, Caminho do Mar. Convido você para E hoje você vai conhecer alguma das construções centenárias que existe aqui na Caminho do Mar. E você vai ver de uma maneira bem diferente, bem de perto. Vou mostrar os detalhes para você. E começando aqui, podemos ver atrás desse morro uma represa gigantesca. Tá vendo ali onde tá a flechinha? Passando aqui para a direita para você ver como pega toda a extensão. E eu vou mostrar agora uma imagem feita atrás desse morro para você ter ideia do que tem ali atrás. Este é o reservatório Rio das Pedras, um braço da represa Billings. Essa represa foi criada pelo homem em 1925 para armazenar água que desceria a serra até a usina Henry Borden, em Cubatão, que logo à frente eu vou mostrar para você também com detalhes. E olha só, eu vou dar um zoom agora para mostrar para você que aqui, bem no topo da serra, foi construída uma barragem chamada Rio das Pedras. Essa barragem segura parte das águas da represa Billings, que é alimentada por vários rios, pessoal, inclusive o rio Pinheiros. Na década de 40, para aumentar a produção de energia, desviaram parte da água do rio Tietê e seus rios menores aqui para Billings, mudando o caminho do rio Pinheiros. E isso aumentou a energia gerada, ajudou a evitar enchentes e afastou os esgotos de São Paulo. E essa água, pessoal, é levada por túneis até a usina Henry Borden, essa que eu vou mostrar para vocês agora. E aqui entre esses dois paredões, podemos ver lá embaixo, tá vendo? Dá para ver Santos e suas praias. Os prédios organizados, dá para ver Cubatão bem abaixo aqui de nós. E o famoso porto, isso mesmo, o Porto de Santos, que foi um dos responsáveis pela existência aqui dessa Estrada Velha de Santos. E vamos agora até a usina Henry Borden, a famosa usina Henry Borden. Tenho certeza, você que já passou aqui em Santos, tenho certeza que você já viu aquelas tubulações que sobe a serra e chega lá no alto, numa usina. E vou mostrar com detalhes para você agora essa usina. Mas antes, pessoal, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui,
vai lá, se inscreva. Se você está assistindo pela TV, que hoje a maioria das pessoas assistem pela TV, para um pouquinho, vai lá no celular, deixa o seu joinha, que é muito importante o joinha, que isso faz com que o YouTube entregue para mais e mais pessoas o conteúdo que eu ponho aqui no canal. E eu quero agradecer por estarem sempre acompanhando os vídeos aqui do canal. Muito obrigado mesmo, de coração. E se você não me segue lá no Instagram, eu vou deixar o endereço aqui, ó. Segue lá, que eu sempre estou postando vídeos e fotos desses locais, dessas explorações que fazemos aqui no canal. E daqui do alto, além de Cubatão e Santos, dá para ver Praia Grande, dá para ver Guarujá, dá para ver várias cidades vizinhas aqui de Santos. E esta é uma paisagem raríssima de se ver. Uma paisagem que mostra história, natureza e cidade, todas se encontrando em uma única imagem. Olha que lindo. E aqui na frente, chegando na famosa usina Henry Borde. E daqui já podemos ver como é impressionante essa construção. Ela foi feita em cima de uma rocha, de uma grande rocha. Podemos ver os prédios ali em volta dela, tá vendo? Tem ali as ruas na parte de baixo da rocha, muito bacana. E eu vou mostrar, conseguimos já ver as tubulações iniciando aqui, bem aqui no alto do morro. Essas tubulações, você que já passou pela Anchieta ali, já subiu a serra ou desceu, você vê aquela tubulação subindo até o topo. Ela começa aqui, pessoal, bem aqui, bem nesse prédio aqui, ó. Pode ver, ter um prédio bem aqui na base da rocha, né? Tem uma casinha ali ao lado, onde você vê as torres. E agora uma imagem feita aqui por trás, mostrando os detalhes da construção. Pode ver, ó, tem detalhes em arco. Você vê que realmente é uma construção antiga, né? Uma construção aí de mais de um século. Pessoal, e uma curiosidade, a água desce por essas tubulações a 720 metros de altura e ela movimenta turbinas lá da usina lá embaixo. São 14 turbinas Pelton, capazes de abastecer até 3 milhões de pessoas. Essas enormes tubulações cravadas da serra são um dos pontos mais impressionantes do trajeto. E outra, essa usina foi considerada uma das maiores do mundo em sua época. O conjunto de tubos visíveis é uma das imagens mais marcantes da serra e já apareceu em documentários sobre a engenharia brasileira. E olha que curioso, eu vou dar o zoom aqui, ó. Parece uma porta, mas uma porta que não vai dar para lugar nenhum, né? Que estranho isso. Vai cair no abismo, a pessoa vai sair dali e já cai no abismo. E aqui é a escada que chega até o prédio aqui, ó, na parte de baixo do prédio, olha só. Então essa escada é utilizada para subir até a torre, né? Até o topo aqui da construção. E agora eu vou me afastar um pouco aqui da estrutura, fazer um zoom out aqui e mostrar para você, olha só, lá embaixo tem uns tanques da Petrobras, bem na base aqui da serra, podemos ver os tanques enormes que existem, né, da Petrobras lá embaixo, olha só, e que imagem linda, né, pessoal? Vamos continuar o voo de onde paramos, fazer um turno aqui à direita e olha que paisagem linda, o oceano lá no fundo, né, toda a cidade, Praia Grande, Santos, Guarujá, toda a vista aqui de cima. E ali, pessoal, uma rodovia, acredito ser Anchieta ou a Imigrante, se você souber, põe aqui nos comentários. E essa aqui é a tubulação que vai até a barragem Rio das Pedras, que eu mostrei para você agora há pouco, no começo do vídeo. E a ideia agora é seguir esse caminho aqui por dentro dessas montanhas. Aqui embaixo, bem no meio dessas montanhas, existe um riozinho que corre até lá embaixo. E nesse riozinho vai se formando cachoeiras. Vou tentar ver alguma coisa aqui no meio delas, né? E mostrar para vocês, pessoal, ainda vou mostrar nesse vídeo, construções antigas como a Casa da Pedra. Daqui a pouco vocês vão ver em detalhes. Vou mostrar para vocês em detalhes ela. Mas antes, vamos continuar por aqui. Eu tenho que só tomar cuidado que existe um cabo que passa daquele morro da esquerda até aqui na direita. E esse cabo é da tirolesa, que é conhecida como tirolesa Voo da Serra. Ela liga São Bernardo até Cubatão. E daqui a pouco você vai ver bem de perto a emoção que as pessoas sentem ao descer essa tirolesa. Mas antes, pessoal, essa aqui é a Estrada Velha de Santos. E ela ficou eternizada com uma música de um cantor muito famoso. Nada mais, nada menos que Roberto Carlos. Olha só, essas imagens são trechos do clipe da música do Roberto Carlos. Pena que eu não posso colocar a música dele, chamada As Curvas da Estrada de Santos, que foi eternizada, né, pela voz do Roberto Carlos. E para você entender a importância que essa estrada teve para São Paulo e para o Brasil, eu vou colocar algumas curiosidades dela. Ela é conhecida como Caminho do Mar
e foi a primeira estrada da América Latina feita com concreto em 1922. Então, pessoal, primeira estrada feita com concreto. Ela liga o Planalto ao litoral de São Paulo e já era usada desde o século XVI, isso mesmo. Dom Pedro I passou por essa estrada em 7 de setembro de 1822, quando subia a Serra do Mar pela calçada do Lorena, a caminho de São Paulo, onde proclamaria a independência do Brasil. Então Dom Pedro I passou por essa estrada para poder dar o grito da independência lá no bairro do Ipiranga. E logo aqui abaixo, um riozinho que vai serpenteando entre os morros, tá vendo? E ao longo do percurso, esse riozinho vai formando cachoeiras e piscinas naturais, como você pode ver aqui, ó. Olha só. Olha que lindo. Ao longo do caminho, em meio às rochas, vai aparecendo cachoeiras pequenas, cachoeiras grandes. E vocês vão ver daqui a pouco, lá na Casa da Pedra, existe uma escada antiga que desce até esse riozinho. E hoje ela está desativada, não se pode entrar. Mas eu consegui filmar para vocês tanto com drone quanto com vlog. Então vocês vão ver com detalhes. Então fique até o final do vídeo que tem muitas surpresas ainda. E toda essa área hoje ela é protegida e ela está dentro de um parque estadual, Parque Caminho do Mar. E aqui, olha só, olha isso, pessoal, ali ó, o cabo de aço passa ali e olha só o que nós pegamos aqui, olha isso, ó, dá um zoom, uma pessoa descendo aqui, acho que é 2 pessoas, né, a impressão. Vamos chegar mais próximo, que agora eu vou mostrar para você, com detalhes aqui, a tirolesa aqui da Serra do Mar. Olha só que bacana, tá vendo eles entrando ali ó, naquela casinha, né? E aqui ó, o cabo de aço passa bem aqui na frente e eu não tenho muito visão do cabo de aço enquanto eu tô voando, então é muito perigoso eu me chocar com os cabos. Vamos chegar perto aqui, quero mostrar para você aqui o local onde a tirolesa para, mas antes de chegar até a casinha ali onde a tirolesa para, bem ao lado aqui ó, tem, tá vendo, uma casa antiga. Pessoal, essa casa ela estava toda em ruínas e eles arrumaram, né, eles restauraram essa casa. Eu vou mostrar para você como que era antes do restauro. Ninguém sabe ao certo quem morou nessa casa quando ela ainda estava inteira. Olha só as ruínas, que lindas. Estavam desse jeito e hoje eles restauraram tudo, pessoal. Então não se sabe ao certo. Eles acreditam que sejam engenheiros da usina Henry Ford, que morou aqui nesse local, porque é bem próximo aqui. Olha só, e olha como se encontra hoje, toda restaurada para poder ter visitação, né? Então aqui você pode visitar, tirar fotos, realmente um lugar espetacular. E olha lá o morro, lá no alto está onde eles embarcam para poder descer na tirolesa. E daqui a pouco você vai ver lá que eu filmei a parte de cima também. Mas antes, olha só, e lá em cima, lá no alto começo ali da tirolesa, se você tem coragem de descer essa tirolesa, põe aqui nos comentários. Eu não sei se eu tenho, viu? Eu vou falar a verdade, eu não sei. Eu subi lá em cima, eu olhei, eu não sei se eu tenho coragem de descer não. E você? Se você tem coragem, põe aqui nos comentários. Agora, pessoal, vou dar um zoom aqui e vou mostrar lá em cima. Olha só, aqui em cima tem um casarão. Esse casarão pertenceu a engenheiros que trabalharam na usina Henry Borden. Olha que bacana. E aqui é exatamente o local que nós estamos lá com o drone. É a casinha onde desembarca da tirolesa. E aqui, ó, olha só. Vamos abaixar um pouquinho para vocês verem. Então é aqui que começa o passeio da tirolesa. Eles colocam um equipamento de segurança, tá vendo? Olha lá. Essa aqui é a casa onde viviam os engenheiros que trabalhavam na usina Henry Borden. Então eles dormiam aqui. Eles iam até aquela rocha gigante que vocês viram para construir a usina e depois eles retornavam aqui para dormir. Olha que interessante. E olha como ela se encontra. Uma casa realmente centenária, né? E eles reformaram tudo e hoje virou bilheteria. Então quando você vier aqui para o Parque Caminho do Mar, é nessa casa que você vai comprar os ingressos para poder descer com a tirolesa. E olha só, vou fazer um zoom out aqui e lá no fundo o reservatório Rio das Pedras, como eu já falei para vocês. Vamos com uma curiosidade, são 500 metros de descida e a parte mais alta fica a 70 metros de altura e com uma vista surreal aqui da mata, né, e da Baixada Santista e do mar, né? E olha isso, pessoal. Não abriu o paraquedas, esse paraquedas é para frear as pessoas, porque realmente deve vir muito rápido. Vamos passar. Pessoal, essa tirolesa ela foi inaugurada em 2023 como parte do projeto de revitalização turística do Caminho do Mar. É uma das maiores tirolesas da região metropolitana de São Paulo. E vamos subir aqui que eu quero mostrar para você o outro lado do morro. Tem estruturas antigas bem interessantes aqui do outro lado. Podemos ver ali, olha só,
parece uma rua. Pessoal, essa aqui é a Estrada do Mirante. Eu vou mostrar uma foto agora do Google Maps para a gente se situar melhor. Estamos aqui com o drone, ó, exatamente aqui. Aqui é a Estrada do Mirante, né? E logo aqui à direita existe o Monumento do Pico. E olha que monumento lindo, pessoal. Olha só, ele está na mata, no meio da mata, né? Olha só a visão que se tem desse monumento. E logo abaixo, a famosa Calçada do Lorena. Isso mesmo, antes da Estrada do Mar, existia a Calçada do Lorena, que foi construída, pessoal, em 1792. Ela era usada por tropas de mulas e carroças para subir e descer a serra. Pessoal, a Estrada do Lorena é cheia de curvas, feitas para drenar a água da chuva e proteger os viajantes. Até hoje dá para caminhar por trechos originais e sentir a história debaixo dos pés. E uma curiosidade, quem mandou construir essa estrada foi o governador Bernardo José Maria de Lorena. Por isso o nome Estrada de Lorena. E ao longo da Estrada Velha de Santos, existem vários monumentos feitos em 1922 pelo arquiteto Victor do Bugras. Então aqui existe a Casa da Pedra, que eu vou mostrar para você agora, mas existem outras obras, outras construções tão incríveis como essa. E aqui mais uma parte da Estrada Velha de Santos que segue até a represa Billings lá embaixo, tá vendo? Fazer o torno aqui, que agora eu vou mostrar para você a Casa de Pedra. E olha a paisagem que essa casa está situada. Você vai conhecer com detalhes a Casa de Pedra, de um jeito que você nunca viu. E como o próprio nome diz, ela é inteira construída com pedras. Ela foi feita em 1922 como um ponto de apoio para quem subia a serra de carro. Olha que interessante, pessoal. Aqui tinha garagem, oficina, lugar para descansar e toda trabalhada com azulejos, com figuras históricas do Brasil. Ela ficou muitos anos abandonada e depois da reformulação aqui do parque, ela se transformou num café. E hoje você pode vir trazer a família aqui, ó, para tomar um café numa paisagem deslumbrante. Olha só os detalhes aqui dos azulejos, né? Olha que bacana, a construção é linda. Eu vou mostrar daqui a pouco um vlog lá dentro para vocês. Eu filmei lá dentro, vocês vão ver com detalhes. Olha lá, 1922, tem a data ali nos azulejos. E aqui na frente, ó, Pouso Paranapiacaba. Vocês sabem o que quer dizer Paranapiacaba?